Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, a verdade. A origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso estudo, irmão, que começamos a respeito da vida, da bibliografia de Jesus Cristo, nós vimos sim, Jesus Cristo vinha a este mundo, nasceu em Belém da Judéia, numa manjedoura. Eu vou fazer esse pequeno resumo porque o estudo de hoje, irmãos, fala de humildade. Então vamos ver um pouco da trajetória de Jesus Cristo até aqui, que nós estudamos todas as vezes nesse vídeo. E quem acompanhou sabe isso. A trajetória da vida de Jesus Cristo. Nasceu numa manjedoura, numa estribaria de animais. Numa manjedoura que é o local preparado para filhote de animais. Isto nasceu o Salvador do mundo. O leão da tribo de Judá, o dono da prata e do ouro. Começa aí a história deste homem fantástico que mudou nossas vidas, muda a vida de qualquer um, que salva, que cura, que liberta, e que tudo vem dele, por ele e para ele. Sem ele, nada feito. Ok? Então ele nasceu ali, Belém de Judá, como prometido na profecia, porque ele seria descendente de Davi, um dos maiores reis de Israel. O homem segundo o coração de Deus, descendente da família de Davi, através de José, seu pai adotivo. Então nasceu ali. Logo cedo foi enviado para a Judéia com a ameaça de morte por Herodes. Foi enviado para o Egito. Do Egito, quando retornou, não ficou em Belém, mas ele era o descendente legítimo de Davi, o rei de Israel. Ele deveria ter nascido e ido para o palácio que ficava em Jerusalém, o palácio de Davi. Mas quem é que estava lá? Herodes, o rei Herodes. Colocado por quem? Por Deus? Não, por quem? Por Roma, pelo império, pelo poder militar, pelos homens. Ele era o rei da Judéia naquela época. Jesus Cristo não assumiu o trono. Por que será? Vamos ver por quê. Ele vai para a Judéia, ele vai para o Egito porque Herodes manda matar os meninos até 3 anos de idade. Então Jesus Cristo vai para o Egito. Quando ele retorna, ele já não vai para Belém, que era a cidade prometida que o Messias ia nascer, que Jesus Cristo nasceu. Por que ele não vai para Belém? Ele vai para Cafarnaum. Cafarnaum era mais distante do centro de Jerusalém, do centro religioso, das profecias, da Bíblia, de tudo aquilo que englobava Deus e o povo de Israel. Em vez dele ir para Jerusalém, agora deveria voltar para Jerusalém, para a capital, já que Herodes tinha morrido. E Arquelau era que reinava no lugar de o filho de Herodes. Então deveria ir para Jerusalém, para o centro, para o poder, assumir o trono de direito, como ele era descendente de Davi. Não, ele vai para Cafarnaum, mais afastado. Cafarnaum era a cidade de Israel que Filipe, um dos discípulos, disse: vê alguma coisa boa de Cafarnaum? Nazaré, vem alguma coisa boa de Nazaré? Certo? Mais afastada. Menos poder, menos influência, né? Dos sacerdotes, dos líderes que detinham a Bíblia, né? A ordem de Deus para o povo, mais afastado ainda. E ali viveu como carpinteiro pobre, o dono do ouro e da prata, que muitos dizem. Meu pai é o dono do ouro e da prata, eu tenho que ter riqueza, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter. Carpinteiro, profissão, carpinteiro, cresceu ali. Cafarnaum. Quando ele cresce, que tem a idade de 30 anos, vai começar o seu ministério terreno, veja, 30 anos. Temos aquele episódio dele no templo, com 12 anos, porque com 12 anos, o judeu, ele já é considerado homem, ele já pode pegar na Bíblia e ler a Bíblia, ele pode entrar no templo a partir dos 12 anos para cima. Dos 12 anos para baixo, ele só chega até o exterior do templo, o pátio exterior, onde pode chegar as mulheres também. As mulheres não podiam entrar no templo, ordens de Deus. Ficavam na parte exterior. Somente os homens entravam no pátio interior, certo? Então, com 12 anos de idade, ele já podia pegar na Bíblia e ler.
Foi isso que aconteceu com Jesus Cristo, com os doutores, ensinando os doutores lá em Jerusalém quando ele completou a idade de 12 anos, ele já pôde ensinar os doutores da lei de Deus. E foi fantástico aquela história ali que ele ficou em Jerusalém e depois seus pais voltaram para buscar ele, que haviam perdido ele. E dali para um pouco a história sobre Jesus Cristo. A gente só vai aparecer quando João Batista aparece no deserto da Judéia pregando, pobre também, mel, gafanhoto. Os homens de Deus, irmão, não teve poder, nem luxo, nem riqueza. Quem tiver com essa história de estar com Deus, com poder, luxo e riqueza, é mentiroso. Nele não há verdade. Porque as riquezas deste mundo nós aprendemos com Jesus Cristo, que está nas mãos de Satanás. Então, se você está com ela, você não pode estar com Deus. Você decide. Você tem que fazer aquilo que Jesus pediu. Se você não fizer também, ele não obriga você a fazer, muito menos eu. Só que a ordem dele é o seguinte: distribua tudo que tem para os pobres. A ordem é essa, quer você queira, quer não. Mesmo que você se fantasie com essa história da carochinha, de dizer que pode ser rico e ainda servir a Deus, fazer bondade, fazer bondades, instituições filantrópicas, ajudar instituições que é corrupção, que em vez de ajudarem aqueles que eles deveriam ajudar, eles desviam, é servido para eles mesmos. Jesus Cristo disse para você mesmo distribuir para os pobres. É você distribuir, não é mandar outros distribuir, não. Você não sabe o que é que os outros vão fazer, não. É você que tem que fazer. Isto é, se você quiser, lembrem-se sempre, nunca Jesus Cristo obrigou ninguém a nada. Ele ensina. Você segue se você quiser. O problema é seu, certo? Então ali, com 30 anos de idade, ele também aparece para ser batizado por João Batista. João Batista aparece, prepara o caminho do povo, ensina as verdades sobre o reino dos céus. O reino de Deus está chegando, ensina tudo e Jesus aparece para ser batizado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chegou o Salvador. Ele batiza Jesus Cristo. Depois do batismo, Jesus Cristo agora sim vai para o palácio de Davi, para o trono de Davi, para assumir que ele é rei. Não. Vai direto para o deserto para ser tentado por Satanás. É lá no deserto que a gente escuta a seguinte expressão de Satanás sobre riqueza, luxo e poder nesse mundo. Sabe o que é que Satanás faz? Leva Jesus para o monte mais alto, lá de cima, e mostra a Jesus Cristo todas as riquezas, prazeres, poder e dinheiro do mundo. Mostra tudinho. Tudo que o mundo pode oferecer de bom, que muitos que dizem que segue a Jesus Cristo quer, dizendo que é de Deus e quer participar, usufruir disso. Satanás mostrou para Jesus Cristo tudo. E ainda disse mais: tudo isto eu te darei se tu prostrado me adorares, porque a mim me foi dado e eu dou a quem quero. Jesus Cristo em nenhum momento disse que ele está mentindo. Sabemos que ele é o pai da mentira, mas ele estava diante de Jesus Cristo. Diante de Jesus Cristo ninguém diz mentira, porque sabe que Jesus Cristo é a verdade. Ele não disse isso mentindo. Ele disse isso porque ele recebeu de Adão. E quem deu a Adão? Deus. Deus fez o mundo e fez o homem. E disse: a terra é tua e tudo que ela possui. Deu a Adão. Todas as riquezas, prazeres e força do mundo foi dado a Adão, ao homem. E como é que está na mão de Satanás? Porque Satanás foi até o homem e Deus disse: não coma. E Satanás disse: coma. Foi como ele fez? Comeu. A história toda nós já estudamos, eu não vou, estou resumindo só para poder entrar na história de Jesus Cristo. O que foi que Satanás fez? Obedeceu quem? Ele disse que foi Eva. Mas quem estava por trás de Eva? Satanás. Então ele deixou de obedecer a Deus e obedeceu a Satanás. O que foi que ele fez com isso? Passou o controle que ele recebeu de Deus para Satanás. Por isso que Satanás disse: a mim me foi dado e eu dou a quem quero. Jesus Cristo simplesmente disse a ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E Satanás foi embora. Porque Satanás dá a riqueza a você, crente, a você que diz que é seguidor de Jesus Cristo. Ele dá a riqueza a você. Você fica rico aqui nesse mundo. Agora tem que adorá-lo. Mesmo ocultamente tem que adorá-lo. Jesus Cristo disse não, e Ele espera que seus seguidores digam não. E todos que querem prazer com Deus e servir a Deus têm que dizer não. E não dizer que está com a riqueza e está com Deus.
Jesus Cristo disse, não podeis servir a dois senhores. Ou serve a riqueza, ou serve a Deus. Mas eu não posso ficar com a riqueza, não, porque a ordem de Deus, o segundo maior mandamento é o seguinte: amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você for obedecer esse mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo, você vai querer que todos tenham o mesmo que você tem. Agora veja se com a sua riqueza 1 milhão, 5 milhões, você vai poder acabar com a pobreza e a fome no mundo. Você vai ter que distribuir. Mas quem é o meu próximo? Todos os que precisarem de você, independente de raça, cor, tipo, religião. Pode ser da pior religião. Se precisar de você, tiver com fome, você tem que dar. Você tem que vestir. Você tem que ajudar. Então você vai distribuir, não há outro jeito. Não há como ficar com riqueza, porque sempre vai ter mais pobre no mundo. É impossível você ficar com Deus e com a riqueza, porque sempre vai ter pobre para você matar a fome. Sempre vai ter pobre para você ajudar. Não há como você ficar com a riqueza. Não é nem que você... Se você reter, vai ter gente passando fome. Você já vai ser moralmente pecador. Moralmente. Por que moralmente? Porque há alguém passando fome e você tem dinheiro guardado. Isso é um absurdo. Em outras palavras, não há como juntar isso, o amor ao próximo e a riqueza. E juntar a riqueza. Por isso que Jesus Cristo junte tesouro no céu e não na terra. Porque na terra se acaba. É distribuir para os pobres, porque vai se acabar mesmo. Mas junte tesouro no céu. O que é juntar tesouro no céu? É distribuir sua riqueza para os pobres, é juntar tesouro no céu. Foi isso que Jesus Cristo recomendou. Agora, tudo é se você quiser. Então está Jesus ali, certo? E começa seu ministério. Quando ele começa seu ministério, ele diz o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Depois ele diz, o reino dos céus. Começa a ensinar a parábola das sementes. O que é o reino do céu? Quem vai entrar nele, ele ensina tudo. Depois os religiosos chegam para Jesus Cristo e perguntam, o que é? Como é o reino? Quando vai chegar o reino dos céus? É onde nós estamos agora. Na caminhada de Jesus Cristo a Jerusalém, onde ele vai ser crucificado e morto, ele ensina todas essas parábolas que nós estudamos até agora. Como é o reino dos céus? É semelhante ao homem que sai de casa, deixa seu servo lá e vê depois, quando ele volta, ver o que é que o seu servo está fazendo. É como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente. É num piscar de olhos. O reino dos céus vai chegar. Ele diz, o reino dos céus está entre vós, que era ele mesmo. Jesus Cristo é o reino dos céus. Quem aceitar Jesus Cristo está aceitando o reino dos céus. Automaticamente está sendo salvo da condenação. Então, já próximo, nós vimos no último estudo agora, nós vimos ele encontrar os dois cegos. E um era Bartimeu, na cidade velha de Jericó. Já na cidade nova ele encontra Zaqueu. E diz, este também é filho de Abraão, e a salvação é chegada a esta casa, reino do céu chegando também. O reino do céu está próximo. E agora, já próximo de Jerusalém, o que é que nós vamos estudar hoje? A entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Agora ele vai entrar em Jerusalém, montado no cavalo branco, né? Vai pegar a coroa, tomar de Arquelau, que era o filho de Herodes que estava no trono, sentar-se no trono de Davi e assumir seu reino. Não. O reino de Jesus Cristo é espiritual. Ele disse, meu reino não é deste mundo. Jesus Cristo veio fazer o reino dentro de você. Libertação dos pecados, curas, maravilhas, paralíticos se levantando. Este é o reino dos céus, este é o reino de Deus. O reino material que a gente vê, de Herodes, de soldados, de poder militar, de soldados, isso é o reino material. Esse reino de Jesus Cristo será no milênio, no final dos tempos, depois da grande tribulação ainda. Por enquanto, hoje, o reino é espiritual. O reino é de ajudar o próximo. O reino é de doar o que tem. O reino é de levantar doentes que estejam enfermos. Você orar e a pessoa... Isso é o reino dos céus. É isso o mais precioso. A vida das pessoas é mais preciosa hoje. A salvação das almas. A pregação do Evangelho. Este é o reino dos céus. Então está ali Jesus Cristo se aproximando da cidade de Jerusalém. Como profetizou Zacarias há centenas de anos atrás, no capítulo 9, o versículo 9 do seu livro,
a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. E ele diz: ó Jerusalém, eis que vem o teu rei para ti, humilde, montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Profecia há milhares de anos que o Messias entraria montado em Jerusalém no jumentinho, cumprindo agora com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o legítimo Messias, com tudo cumprido a respeito dele. Não há outro. Não há nenhuma pessoa na história da humanidade que se intitule como Messias verdadeiro, a não ser Jesus. Ele cumpriu cabalmente todas as profecias e tudo aquilo que era a respeito ao Messias. Então, como é que nós vamos ver esta história? Em nosso último estudo, nós vimos dos ensinamentos de Jesus Cristo um dos maiores ensinos do mundo, já dados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E paramos quando 2 de seus discípulos chegam. Jesus ordena que 2 de seus discípulos vá na frente, que ele vai encontrar um jumento. Este jumento, irmãos, este jumentinho, tragam para mim, diga Jesus Cristo. E quando esses 2 discípulos chegam até o jumento, que pega o jumento para trazer para Jesus Cristo, o dono do jumento diz a ele: por que vocês vão pegar o jumento? E ele diz: porque o mestre precisa dele. Então o dono deixou levar o jumento. O jumento, ninguém tinha montado nele. Ninguém ainda tinha montado no jumento. Quando eles traem o jumento para Jesus Cristo, para ele fazer a entrada triunfal em Jerusalém, essa é uma das maiores histórias de humildade do planeta. Nós sabemos que na época de Jesus Cristo, os cavalos de reis, príncipes e as maiores autoridades, imperadores, eram os cavalos manga larga, branco, todo branco, vindos do Egito. Eram importados do Egito esses cavalos. Os melhores cavalos da época. Equivale a dizer, as grandes dignidades da época só se sentavam neles. Os grandes poderes do mundo, na época, se sentavam nestes cavalos brancos. Mas Jesus Cristo não entra no cavalo branco. Jesus Cristo traz um jumentinho. Vejam aí, ele rejeitando cada vez mais o poder, a riqueza, o carro de luxo que muitos líderes religiosos têm hoje, blindados. É uma vergonha. Carros, líder religioso com carro blindado, mostra que não é seguidor de Jesus Cristo de jeito nenhum. O seguidor de Jesus Cristo vai fazer como Jesus, vai pegar um carro simples. Um carro simples. Sim, simples. Para ser seguidor de Jesus Cristo, fazer como ele fez. Quem faz diferente é mentiroso e não está seguindo Jesus Cristo, não. Está seguindo seus desejos, suas próprias vontades, seu poder, seu ego. Então eles traem o jumentinho até Jesus Cristo, né? E os donos dizem: por que estão levando ele? E os discípulos respondem: porque o mestre precisa dele para dar uma lição ao mundo inteiro de humildade. Então deixaram os discípulos levar o jumentinho, que nenhum homem havia montado nele. Jesus Cristo seria o primeiro. Então chegaram os 2 discípulos com o jumentinho até Jesus Cristo, e a multidão de seguidores já estava eufórica com aquele acontecimento, porque a notícia já estava chegando em Jerusalém, que vinha Jesus Cristo, o mestre Jesus Cristo estava chegando em Jerusalém. Aí todo mundo correu, ficou pelas estradas, chegou ali nas estradas, subiram nos muros de Jerusalém, né, nas muralhas, para ver embaixo, no portão principal, Jesus entrar, e pegaram ramos de oliveira, começaram a espalhar os ramos de oliveiras pelo chão, outros os ramos de oliveira, outros balançavam o ramo de oliveira, pegaram, eu acho na época ali, as árvores de oliveiras ali por perto, ficaram todas quase limpas, porque a multidão dos seguidores, era anúncio que Jesus Cristo estava chegando finalmente em Jerusalém. Então o que é que acontece, irmãos? Os discípulos levam. Quando os discípulos levam o jumentinho até Jesus Cristo, aí agora vai colocar Jesus Cristo nele. O que é que eles fazem? Eles tiram suas capas e colocam em cima do jumentinho. E Jesus Cristo senta no jumentinho. O Messias de Israel, o rei de Israel. Toda a multidão começou a se aglomerar nas ruas, começaram a tirar suas capas e colocarem no caminho, junto com os ramos de oliveira. E Jesus Cristo ia passando pelo caminho, os discípulos atrás e a multidão atrás. E
todos balançavam os ramos de oliveiras e gritavam: Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, bendito filho de Davi, bendito rei de Israel, hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E toda a multidão aclamava aquela cena grande, bonita, e os religiosos já estavam bufando de raiva, eles não podiam contemplar aquilo. Os chefes religiosos, os líderes do povo, não estavam sem suportar aquela situação. Em cima das muralhas também havia muito. Todos levaram ramos de oliveira para saudar o filho de Davi com toda a legitimidade verdadeira de rei de Israel. Mas Herodes é que estava no trono no palácio de Davi. Só que não tinha legitimidade diante de Deus. Esse Herodes, irmão, estava no trono de Davi. Não é Herodes o pai que tentou matar Jesus, não. É Herodes o filho. É Arquelau. Dá-se o nome porque se utiliza o título do pai no filho, certo? Mas era Arquelau, que era filho de Herodes. Então ele levava o título de Herodes ainda, certo? Mas é o filho agora. O pai que tinha mandado matar os bebês lá de Belém já tinha morrido, que era Herodes, o grande. Mas era Herodes que estava sentado no trono. Mas era Herodes colocado por Roma, pelo poder do Império Romano, não por Deus. O trono de Davi ali estava sendo ocupado pelo poder material e não pelo poder vindo de Deus. O verdadeiro era Jesus Cristo, só que ele recusou. Ele queria reinar nas pessoas e não no trono de Davi. Deus não quer mais reinar no trono de Davi, não. Deus quer reinar no coração e na vida das pessoas. E é isso que Jesus Cristo fez com seus seguidores. Ele reina dentro deles, no coração. Eles seguem Jesus Cristo, seus ensinos. Isso é reinar, isso é comandar, isso é ser líder. Líder do coração. Mas a multidão que se converteu estava com Jesus Cristo e não com Herodes, o Deus de Israel. Porque seu reino não era desse mundo, seu reino era eterno. E de Herodes, com certeza, se acabaria. O reino de Herodes, com certeza, se acabaria, mesmo estando no trono material. Mas o de Jesus Cristo, não. Jesus Cristo não estava no trono material. Estava no coração de seus seguidores. Era para sempre esse reino. Então os discípulos também se contagiaram junto com o povo. Os apóstolos também se contagiaram. Todos se alegraram, se contagiaram naquela legítima alegria tremenda. E os discípulos começaram a tirar suas capas, estendê-las pelo chão. Todos estendiam os ramos de oliveiras no chão. E diziam: glórias a Deus, hosana, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, bendito o rei de nós, o reino de nosso pai Davi que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, paz nos céus, glória nas alturas. Neste momento se cumpria o que Zacarias profetizou há anos atrás, que Jerusalém seria, o Messias seria recebido em Jerusalém montado no jumentinho. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Neste êxtase de felicidade e amor por Jesus Cristo dado pela multidão, Satanás atacou o coração dos líderes religiosos e do povo de Deus, que ao ver aquilo, seus corações se encheu de uma inveja vinda dos infernos. E alguns deles que estavam infiltrados no meio ali dos discípulos, bem próximos a Jesus Cristo, que os religiosos tinham muita gente infiltrada no meio dos discípulos, estava bem próximo de Jesus Cristo. Jesus Cristo não estava no jumentinho entrando, o povo clamando, gritando. Eles disseram a Jesus Cristo: Senhor, mestre, repreende os teus discípulos para que eles parem com isso, de te dizer, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E o Senhor Jesus Cristo disse a eles: na verdade, eu vos digo, que se estes pararem de gritar, até as pedras clamarão e gritarão, bendito que vem em nome do Senhor. Por causa deste momento glorioso que vocês estão vivendo agora, vocês nem imaginam o que estão vivendo, hipócritas religiosos. Se estes se calarem, até as pedras clamarão, bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Porque os religiosos não aceitavam Jesus como rei, porque não era como eles queriam, montado no cavalo branco com uma coroa na cabeça, libertando o povo de Israel do poder de Roma. Era dessa maneira que eles queriam. Jesus Cristo veio para libertar dos pecados, e aquela multidão de seguidores reconhecia isso. Por isso que dizia, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Já os religiosos não aceitaram. Sempre é assim, os religiosos sempre estão com uma coisa errada.
Finalmente Jesus Cristo chega perto de Jerusalém, bem próximo, e chora diante da amada cidade de Jerusalém. E este choro, ele diz: ah, se tu conhecesse Jerusalém, pelo menos a paz que tenho para ti e aquele que está diante de ti neste momento, a tua paz seria eterna, Jerusalém. Mas isso está encoberto para ti. Teus olhos estão cegos para isso. Por isso dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de soldados por todos os lados, e te sitiarão, cercarão, te apertarão de todos os lados, e derrubarão as tuas muralhas, e os prédios derrubarão sobre teus filhos, e os habitantes de Jerusalém, e destruirão o templo, e não deixarão pedra sobre pedra que não seja derribada, simplesmente porque tu não reconheces esse dia que estou diante de ti, o dia da tua paz. Por causa disso, sofrerás a tragédia. Isso acontecerá 70 anos depois da morte de Jesus Cristo. Viu? Jerusalém será destruída. Porque, na verdade, é os seus discípulos que estão gritando: Hosana, que vem em nome do Senhor. O grande povo de Jerusalém ainda não aceitou, não. Certo? A multidão aí dos discípulos que reconhecia Jesus Cristo. Mas a grande maioria do povo de Jerusalém ainda não aceitava Jesus Cristo, como eram os líderes religiosos que não aceitaram. Por isso Jesus Cristo disse isso. Se tu conheceras o dom de Deus e aquele que está diante de ti, tu o aceitaria, mas está encoberto aos teus olhos. Jerusalém recusa Jesus Cristo. Neste momento que Jesus Cristo profetiza que apesar daquela festa feita para ele, esse mesmo povo iria abandoná-lo e condená-lo à morte, e que por causa disso Jerusalém seria destruída. Isso aconteceu no ano 70 da nossa era, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O general romano Tito invadiu Jerusalém, derrubou todos os prédios, destruiu o templo e as muralhas e tocou fogo em tudo. Foi na guerra entre o Império Romano e o povo judeu. Bem, já dentro de Jerusalém, Jesus Cristo vai até o templo e organiza tudo exatamente como o Pai quer, dizendo: está escrito que Deus, dizendo: na minha casa será chamada casa de oração por todas as nações, mas vocês a transformaram em covil de ladrões e salteadores. Jesus Cristo já ensinando como deveria ser. Os líderes religiosos estavam ali: rapaz, ele está até mandando no templo. Todos ficavam cismados com Jesus Cristo, os líderes religiosos. Os líderes do povo que estavam para ensinar a religião, para ensinar a Bíblia ali. Tudo porque Jesus Cristo ensinava verdadeiramente as coisas que eles faziam errado. Então chegaram até Jesus Cristo, esses líderes religiosos, e o povo ali, na hora que Jesus Cristo ensina que tira todos, leva os cegos, os aleijados, Jesus cura todos, provando que é o verdadeiro Messias, que está o reino do céu chegando. Este é o reino dos céus. Cegos sendo curados, aleijados sendo levantados ali no templo, que eram levados para ele, curando enfermidades, expulsando demônio. Isso é o reino dos céus. Não é o poder material, não é o ouro, é a prata. Não é a prata. Isso é o reino dos céus. Perdão, perdoar seu irmão, ajudar seu irmão, levantar seu irmão, orar e Jesus curar, orar e o paralítico andar. Isto é o reino dos céus. Certo? E já dentro de Jerusalém, todo mundo vendo isto, dentro do templo, no pátio já interior, os meninos, certo? Os meninos é que dizem, vendo aquelas curas, aquelas coisas acontecendo no templo, cegos e aleijados sendo curados, comprovando a legitimidade de Jesus Cristo, os meninos do templo gritavam: Hosana ao filho de Davi, Jesus Cristo. A Bíblia expressa os meninos gritavam dentro do templo porque somente, como nós havíamos dito, somente dos 12 anos acima eles poderiam entrar no pátio interior. Jesus Cristo já estava no pátio interior, não estava mais no pátio exterior, onde podiam ficar as mulheres, os estrangeiros que não eram faziam parte do povo de Israel, podiam ficar do lado de fora. Mas dentro só podiam entrar os homens, e meninos de 12 anos acima, que já era considerado homem, já podia pegar na Torá, que era a Bíblia. Então eram eles que gritavam: Hosana ao filho de Davi, Jesus Cristo. Mas os principais dos sacerdotes do templo, vendo tudo isso que aconteceu, os meninos louvando Jesus Cristo, disseram a Jesus Cristo: estás vendo o que estes estão dizendo? Deixarás eles fazerem isso? Jesus Cristo então responde: sim. Vocês nunca leram na Bíblia que está escrito que Deus disse que pela boca dos meninos e das criancinhas de peito ele tirou o perfeito louvor. O perfeito louvor só é tirado das criancinhas e daqueles que mamam, porque são inocentes. É o perfeito louvor. Nunca o perfeito louvor é tirado de uma pessoa crescida, adulta.
Por mais que a voz seja bela, por mais que o louvor, a letra do hino seja perfeita, por mais disso, nunca é o perfeito louvor. Porque não é uma pessoa inocente que está cantando. É uma pessoa regenerada, salva, mas não é inocente. Conheceu já o pecado. E a criancinha e as de peito que Jesus falou, não, eram inocentes. Por isso era o perfeito louvor. Verdadeiro louvor. E isso calou os sacerdotes, os principais sacerdotes, porque eles sabiam o que estava escrito. Quando eles olharam para Jesus Cristo e viram que Jesus Cristo sabia a Bíblia, era um perigo. Olha, o homem que conhece a Bíblia é um perigo para os líderes religiosos, de denominações, de religiões, porque eles desmascaram eles. Eles têm essas pessoas como perigosos. Foi isso que os escribas, fariseus, príncipes dos sacerdotes, que deveriam ensinar o povo a verdade e a Bíblia, a lei do Senhor, acharam Jesus Cristo muito perigoso para seus planos. Então estavam procurando um meio de o matarem, pois a multidão estava admirada do verdadeiro evangelho e das verdades que Jesus Cristo falava, coisa que nenhum religioso da época tinha. Somente os seguidores do verdadeiro evangelho detêm o poder de ensinar a verdade e desmascarar os líderes. Então, da mesma forma que os líderes acharam Jesus Cristo perigoso, porque conhecia a Bíblia, todo aquele hoje mais humilde que for, que conheça a Bíblia, é um perigo para o líder religioso errado, porque ele sabe que ele tem o poder de desmascará-lo. Ok? Tem o poder de desmascará-lo. Muitos líderes religiosos de hoje estão tentando encurralar esses pequeninos que sabem da verdade, sabem da Bíblia. E eles ensinam errados e querem ficar sob poder em cima do povo, e não querem que ninguém atrapalhe. Ele tem essas pessoas como perigosas. Líderes grandes de denominações hoje estão considerando outros que estão falando dele, mostrando os erros dele, eles consideram ele como perigosos. Como eles não podem mandar matar ou mandar prender, aí eles usam a Bíblia dizendo que são rebeldes, estão contra Deus, para que a multidão fique contra essas pessoas também. Na verdade, eles estão com medo, eles acham essas pessoas perigosas. Exatamente como os líderes religiosos acharam Jesus Cristo perigoso por saber da Bíblia e poder desmascarar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Que nós aprendemos humildade com Jesus Cristo, que rejeitamos tudo que vem a dar conforto, luxo e fortaleza material neste mundo. Porque você não vai precisar disso quando passar para outra vida, viu? Você vai precisar de luxo, riqueza espiritual. Poder de Deus na sua vida. Seguir o Evangelho de Jesus. É isso que você precisa para passar para o outro lado da vida. E não de dinheiro. Dinheiro você vai se acabar. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Em nome do Senhor. Amém.